Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou falar com a Rafaela Marques, que tem uma pesquisa em andamento, um doutorado sobre o Merleau-Ponty, lá na UFSCar, na filosofia, fez o mestrado também sobre esse autor. E obrigado por aceitar fazer parte aqui desse ciclo, né, das conversações. A gente já está aí com quase 7, 8 meses de pandemia, né? Então, o projeto vai se estendendo ao longo também do tempo que a pandemia vai se estendendo, enfim. E muito legal que você, né, tenha aceitado falar aqui com a gente sobre isso. E o Merleau-Ponty é um autor que também, além da sua produção teórica mais propriamente filosófica, também tem intervenções em veículos que seriam algo parecido com as redes sociais na época dele, né? Rádios e tal. Então acho que vai ser muito legal, né? Você também falar sobre esse outro aspecto, né? Do pensamento dele, a relação entre filosofia e o mundo comum, né? Das pessoas e outras coisas fora da filosofia, né? Obrigado, Rafa, pela presença e já vou passar a palavra para você, se quiser falar um pouco da sua pesquisa ou entrar já nesse tema também, desses textos do Merleau-Ponty, né, que não são exatamente os mais estudados, né, na academia e tal, mas que também são muito interessantes, muito importantes e que podem até lançar luz sobre outros aspectos, né, do pensamento dele e do que é a própria filosofia, talvez, né. Então, já passo a palavra aí para você. Obrigado pela presença. Caio, obrigada a você por ter convidado e, antes disso, por ter se proposto a fazer esse trabalho, que é um trabalho enorme de gravar, de entrar em contato com as pessoas, de se dispor a ouvir e a disponibilizar isso depois para todo mundo, que no caso é todo mundo mesmo, né? Não só a comunidade filosófica. E é isso, muito legal. Já falei com você e com outras pessoas também, que eu super recomendo o canal, sempre que eu posso, porque é muito importante a gente ter esse diálogo entre si e com as pessoas que não são da filosofia ou não são da filosofia ainda, porque faz falta a gente estar presente ali, a gente ocupar um espaço que se a gente não ocupar, outras pessoas vão ocupar e outro tipo de pensamento vai ocupar, e nem sempre é um pensamento razoável, para dizer o mínimo, né? Então, muito massa, estou muito feliz de poder contribuir em alguma medida ao canal, ao que você está fazendo. Espero que eu possa falar coisas significativas para muita gente, assim, que para mim é bastante significativo. Tanto a filosofia quanto isso que eu pensei em trabalhar, em trazer aqui. Antes de falar do Merleau-Ponty, propriamente dito, eu queria falar um pouco do porquê que eu estou aqui, né? Do porquê que eu faço uma pesquisa sobre o Merleau-Ponty, porquê que eu vim parar na filosofia, que não é muito claro ainda, eu acho, para mim, acho que nem nunca vai ser assim, a gente não tem muita clareza, né, sobre... Porque, sei lá, claramente não é por questões financeiras, né, que a gente vem parar na filosofia. Mas eu comecei a minha formação em 2010, em São João del Rei, na Universidade Federal lá de São João del Rei, no interior de Minas. E eu era muito jovem, né? Muito acabada de sair do ensino médio, feliz da vida, né? Aquela coisa toda. O Brasil estava em outro momento, então tinha muita abertura e muita... Não muita, mas alguma valorização que até então era talvez inédita, né? Da carreira acadêmica, dos professores, da própria filosofia, que tinha acabado de voltar a fazer parte do currículo obrigatório das escolas, né? Que foi em 2008, com a adendo na LDB de 2008, que a filosofia voltou a fazer parte do currículo de todo qualquer adolescente, né? Porque até então eram poucas as escolas públicas que tinham filosofia no currículo, no ensino médio, só que, por outro lado, a maioria das particulares tinha. Né? Isso não deixou de existir nas escolas particulares, que eu acho que é uma coisa interessante da gente pensar. Por alguma coisa, algum, né, acontecimento fortuito, eu tive filosofia no ensino médio, apesar de ter formado em 2008. Eu tive filosofia nos 3 anos, foi uma experiência legal, mas não foi uma experiência tão legal, eu acho, porque
os professores, eles não tinham... A formação era diferente, né? Na hora de formar um professor de filosofia, você não tinha muito essa questão da didática, de trabalhar conteúdos pedagógicos, porque não tinha muito espaço, né? Não tinha, você ia formar um professor de filosofia para trabalhar ou na universidade ou em algumas escolas particulares que contratavam. Então, era um negócio meio genérico, assim. E aí foi legal a experiência, mas depois que eu entrei na universidade e mesmo durante as aulas eu tinha um pouco de inquietação, sabia que aquilo podia ser mais legal. Eu sabia que aqueles professores podiam, talvez, tentar ser um pouco diferente, sair do lugar comum, de filosofia não serve para nada, que era o horário que a galera na escola fazia as tarefas de outras matérias, e o professor meio que deixava e tal. Então eu tinha um pouco esse incômodo em relação a essa pouca... essa coisa da filosofia não ser tão bem trabalhada dentro da escola. E olha que eu era uma pessoa privilegiada porque eu tive filosofia na escola. Então é um negócio muito maluco, assim. Então, a partir, eu acho, desse incômodo, dessa inquietação, eu entrei na universidade e, como eu disse, eram outros tempos, né? 2010 até 2014, que foi quando eu me formei. Então, eu fiz tudo que podia, assim, tirando o PET, que é o Programa de Educação Tutorial. Eu fiz iniciação científica, eu tive a oportunidade de participar do PIBID durante 2 anos, que foi uma experiência para mim muito legal, porque quando você participa do PIBID, pelo menos no PIBID lá da UFSJ, a gente ia para as escolas mesmo e dava aulas mesmo. Os alunos, assim, a gente do PIBID, que estava, sei lá, em 5º período de graduação, 6º período. E eu tive essa oportunidade de trabalhar com as crianças no ensino médio, em 2 escolas públicas lá em São João del Rei, né? E foi muito legal também, foi um negócio que me ensinou muito. E me ensinou também um outro olhar em relação à própria filosofia. Porque quando a gente está dentro da sala de aula na universidade, a gente está falando, igual o povo fala, a gente está pregando para convertido. Não tem muito o que defender da importância da filosofia para um monte de gente que está fazendo filosofia na universidade e que tomou essa decisão já na idade adulta. Né? Porque quando você entra na universidade, tem no mínimo 18 anos, né? 17 anos, você já é relativamente adulto, né? A gente pode dizer assim. Então, foi muito legal, assim, me tomou um lugar na vida que foi muito importante. E aí eu continuei, eu sempre me interessei muito por essa questão do ensino da filosofia e da relação que a gente tem com a comunidade externa à academia. E depois que eu terminei a graduação e tudo, fui fazer mestrado, né? Eu já fazia iniciação científica, já tinha feito uma pesquisa. Na verdade, foram 3 anos de iniciação científica, 3 pesquisas diferentes, que colocavam em diálogo o Merleau-Ponty, já na graduação. Então, minha relação com ele, eu brinco que é uma das relações mais longevas que eu tenho na minha vida, assim, tirando alguns amigos e minha família. Eu e o Merleau-Ponty, a gente é bem próximo, depois de muito tempo. Mas não era só ele, nessa época. Eu estudava ele e um outro filósofo francês também, o Michel Serres, que morreu ano passado, e que escrevia muito, falava de muita coisa, falava inclusive dessa questão da corporeidade, do corpo. Ele falava que tinha muito interesse na questão da virtualidade. Então eu fiz umas pesquisas que se relacionavam um pouco isso, do mundo, das mudanças do mundo, né? Do mundo que a gente vive hoje, que cada dia mais é um mundo virtual, é um mundo que a gente, agora na pandemia, então, e o mundo que a gente poderia chamar de concreto, de uma maneira muito pobre, assim, que é o mundo que a gente, mundo concreto mesmo. E nessas iniciações científicas eu fui fazendo essa relação entre esses 2 filósofos, entre o Merleau-Ponty e o Michel Serres. Acabou que, quando eu fui fazer o mestrado, eu meio que abandonei o Serres, também que era melhor a se fazer, né? Fazer um mestrado em 2 filósofos ia ser bem difícil, assim, não faz muito sentido. E ele também não é muito estudado na filosofia aqui no Brasil. Na educação, ele é bastante estudado, tem até um professor da Unicamp, o Silvio Galo, que pensa muito essa questão de ensino de filosofia e estuda o Michel Serres, além do Deleuze, do Foucault, de vários outros filósofos franceses também.
E aí no mestrado eu vim para cá, né, para UFSCar, estudar Merleau-Ponty de novo ainda, e fiz os 2 anos de pesquisa sobre o que a gente chama de primeira fase, né, do pensamento do Merleau-Ponty, que vai até mais ou menos 1945 até 1949, mais ou menos, com alguns textos estéticos, que eu pensava um pouco, pensei, né, um pouco a relação do corpo com o espaço. Porque normalmente a filosofia, a galera gosta muito do tempo, né? Tipo, a maioria dos filósofos, eles são super do tempo, assim, querem, né, super compreender o tempo, que é uma coisa muito mais, teoricamente, não sei, ambígua ou difícil do que o espaço, talvez, os filósofos. Mas eu tô sendo bem pobre aqui, bem zoeira, né, nisso aí. O Merleau-Ponty, ele é um pouco diferente. Ele tem uma relação muito próxima com o tempo ali nessa primeira fase, que foi o objeto do meu mestrado. Mas a minha intenção era mostrar que o espaço, nesse início ali, era tão importante quanto o tempo para o desenvolvimento da fenomenologia que ele estava propondo. E em 2017 eu defendi, terminei, e imediatamente comecei o doutorado, né, emendei uma coisa na outra. E no doutorado eu fui continuar mais ou menos continuando mais ou menos esse caminho, mas abrindo para a maioria das obras dele até o fim da vida, assim, até os escritos inéditos que ele deixou inacabado, né? Porque ele morreu. E o Visível e Invisível, que foi publicado, mas não é um livro acabado, estava por fazer, tinha vários outros textos também não publicados. E a minha ideia agora no doutorado, que eu devo defender no ano que vem, é continuar esse trabalho e mostrar de uma forma um pouco mais categórica essa proeminência, talvez a gente pode fazer assim, do espaço em relação, não só ao tempo, mas do espaço em geral, que talvez é um espaço muito diferente, assim, um espaço meio maluco, que inclusive engloba o tempo. Isso tudo dentro da filosofia do Merleau-Ponty, mas pensando no percurso dele inteiro, e não só o recorte que eu tinha feito no mestrado, é um aprofundamento da minha pesquisa do mestrado. Só que, por ser uma coisa muito técnica e muito pesada, eu não quis trazer isso aqui hoje. E também porque eu estou mexendo com isso todo dia, né? O tempo todo, até o ano que vem, desde 2017. Então, né, se dá uma folguinha, é bom. E eu fiz isso em algumas outras ocasiões, assim, que eu também me interesso muito e pretendo estudar mais depois que terminar a tese, que são questões exatamente relacionadas ao ensino de filosofia, educação e filosofia, ou filosofia da educação, e as questões de gênero, que eu tive a oportunidade ano passado de organizar o primeiro congresso Simone de Beauvoir, com a Juliana Oliva e a Luísa Hilbert, que foi muito legal, foi uma experiência ótima, assim, que eu comecei a estudar um pouco mais Simone de Beauvoir por intermédio do Merleau-Ponty, um texto que ele escreve sobre o romance e a metafísica, onde ele cita um romance da Simone de Beauvoir que é maravilhoso, que é A Convidada, e que eu acho que todo mundo devia ler, porque é muito bom mesmo, e acho que vai ser um ótimo companheiro de quarentena. E a partir dali eu comecei a entrar um pouco nessa questão das teorias de gênero, do feminismo, e eu pretendo continuar esse trabalho depois, assim, porque não dá para se aprofundar em tudo e terminar um doutorado, ainda mais agora, né, que a gente tem que manter a sanidade, além de tudo, né? Então, sendo uma outra maneira de escapar um pouco da minha tese, assim, eu pensei em falar um pouco do geral do Merleau-Ponty, do que ele foi fazer, por que ele foi fazer filosofia, e pretendo também falar um pouquinho de alguns textos que, na verdade, foram intervenções que ele fez, não são textos escritos e publicados ou escritos para serem falados diante de um público filosófico e acadêmico. Então, é o que você falou, eu vou tentar sair um pouco desses cânones, talvez, da filosofia do Merleau-Ponty, que são os grandes livros, né, os livros mais acadêmicos,
sentido pesado e nem sempre positivo do termo, para falar de algumas coisas que ele foi falando mesmo durante a vida. Assim. Então, eu vou começar por uma pergunta que ele respondeu em 59, então um ano pouco antes dele morrer. Na verdade, talvez nem um ano, porque foi no meio de 59 e ele morreu. Um ano e pouco, assim, antes dele morrer, um ano, quase 2, na verdade. Ele morreu em 61. Em que ele tem um professor que faz intervenções no rádio e ele foi para fazer essas intervenções e responder as perguntas desse professor, que ele chamava Georges Charbonnier. E o Georges Charbonnier pergunta para ele por que a filosofia. Por que ele foi fazer filosofia? E as respostas que ele dá e a discussão que ele inicia ali, eu achei muito interessante para a gente pensar, me ajudou a pensar a minha relação com a filosofia também, em um dado momento, além de eu ter achado muito interessante, porque é um filósofo que normalmente a gente não conhece muito dos filósofos, né? A gente acha que eles são meio umas entidades, né? Separadas do mundo, uns caras muito legais e muito inteligentes e completamente além do mundo, né? Só que o Merleau-Ponty é exatamente o contrário. Ele fala que, a princípio, ele gostava mesmo era de jogar bola na escola, até o segundo ano do ensino médio, assim, ele não estava nem aí, ele não queria estudar, estava de boa, assim, ele queria jogar bola, ele gostava de ir para a escola, jogar futebol, ele se interessava muito por isso. E num dado momento, ele foi estudando e vendo tal, aquele negócio, e começou a se interessar pelos estudos, assim, acho que caiu um pouco a ficha que ele precisava estudar, talvez, né, ter uma profissão. Essas coisas que a gente aprende, né, em algum dado momento na adolescência. E aí, ele foi, né, estudar. Resolveu que não ia só jogar bola, que ia também estudar. E nisso ele precisava escolher, porque na França tem aquele esquema de você fazer um negócio que eles chamam de bac, né, que é tipo o nosso Enem, mas você faz em uma área específica. Você não é um Enem porque não é geral. Você faz em uma área. E aí ele diz que a matemática, as áreas de matemática e ciência não era uma questão, assim, não era uma possibilidade, principalmente matemática, porque não era nem ele, que ele não gostava da matemática, assim, ele até gostava. O negócio é que a matemática não gostava dele. E é assim mesmo que ele fala, a matemática não gostava de mim. Então eu não podia ir para esse lado. Assim. E ele foi para as letras, para o tal do bac de literatura, e acabou se apaixonando pela filosofia e tudo. E eu separei um trecho aqui que ele fala, exatamente, é uma citação que até eu traduzi, porque não tem tradução ainda esse texto, infelizmente, que ele fala que a filosofia me pareceu de imediato como algo extremamente concreto, como expressão, elucidação, explicitação do que nós vivemos. Então, não que ele pense que essa é a única definição possível de filosofia, porque não é. E ele nem queria que fosse. É só que, quando ele se deparou com a filosofia e com os estudos e com as leituras, foi esse o sentimento que ele teve. E isso ajudou muito no sentido de mantê-lo nesse caminho, depois de muito tempo, assim, até a morte dele, né? Porque desde o segundo ano do ensino médio, devia ter uns 16, 15 anos, até quando ele morreu em 1961. Então, é muito, muito tempo de trabalho, de permanência em alguma coisa que ele acreditava mesmo. Então, ele começou nisso aí. E o que na filosofia, quando ele entrou, né, para fazer o curso preparatório para entrar na escola normal, que é a maior referência da filosofia na França, né, onde todo mundo estudou, Sartre, Simone de Beauvoir, o Foucault, o Deleuze, todo mundo estudou nessa escola, né, que é uma universidade, mas muito conceituada. Ele entendeu, ou ele começou a ficar muito incomodado com algumas questões específicas, que basicamente eram duas, assim, que era a questão do outro, da alteridade, da pessoa que não sou eu, mas com a qual eu travo relações o tempo inteiro, e ele me entende, eu entendo ele, nem sempre 100%, né? Mas acontece uma comunicação ali, então isso para ele era uma questão muito forte, ainda adolescente, e spoiler, né? Ele vai pensar nisso até o final da vida.
Então, é muito forte, um negócio que está ali desde sempre em germe, em semente. E a questão da dualidade, que foi introduzida por causa da questão da alteridade, porque ele pensava, ele achava estranho a ideia de que uma mente, né, um espírito, igual eles falam em francês, e um corpo, né, separados, então são duas coisas, como é que elas iam conversar com outras duas coisas, que é o corpo e a mente do outro. Então é como se a gente estivesse adicionando um grau a mais de mediação e tornando mais difícil a comunicação. Então, essa questão da dualidade entre alma e corpo, para ele, era muito difícil, assim, por isso também. Mas não só, depois ele foi aprofundando os estudos e tal. E aí, ele tinha nisso, de como que a gente conhece o espírito do outro, como que a gente entende o que o outro está falando, o que o outro está pensando. É um negócio muito estranho. Se só o que eu vejo é o corpo do outro. Como que a gente vai... Como dar conta, né, dessa contradição aparente? E ele, depois, nunca mais parou de pensar a questão do dualismo, e nunca mais mesmo. Assim. Basicamente, se a gente quiser falar de uma maneira muito grosseira, foi só o que ele fez na vida dele, depois disso. Mas não foi, né? Só muito para simplificar bastante isso aqui. E foi trabalhando isso aí. Só que já ali ele tinha um sentimento de que essa questão do outro, da dualidade, do corpo, da mente, ia ser um negócio meio ambíguo. A gente não ia ter uma resposta definitiva. Alguma coisa que a gente bate o martelo e fala assim, não, vai ser isso aqui e pronto, acabou, vamos resolver, bola para frente, próximo problema que a gente vai resolver também. Então, nisso a gente pode pensar, inclusive, na situação que a gente está vivendo hoje, assim, que quando a gente imagina que o dualismo, né, ou a dualidade, ou dois polos que teoricamente não se comunicam, de fato não se comunicam e se auto-excluem, a gente dá muita munição para esse discurso que tem acontecido hoje, bastante, infelizmente, ou de excluir imediatamente o outro, que tem uma outra posição, ou um outro tipo de pensamento. Isso eu estou pensando de pensamento, tá? Não é nonsenso completo igual a gente está vendo, não. A gente está falando de quem pensa, de quem se dispõe a dialogar, né? Você não pode excluir simplesmente o outro tipo de pensamento. O dualismo, quando ele apresenta essa falsa oposição, que é uma oposição excludente, então ou você está comigo ou você está contra mim, é um pouco uma ferramenta, pelo menos eu acredito, e é como eu vejo um pouco a situação política que a gente está vivendo, é uma ferramenta para desacreditar e desestimular a reflexão. Porque você não consegue refletir e pensar nos dois polos se um é 100% legal e o outro é uma porcaria. E sempre é isso que a gente está vendo, né? Uma questão de adversários, né? Uma questão de ou isso ou aquilo. Então, já nessa época do Merleau-Ponty, isso incomodou, o incomodou muito e o incomodava sempre, porque ele fala muito da ambiguidade, da contradição, que a filosofia dele é uma filosofia da contradição, da ambiguidade, tudo bem. E a gente pode mudar, pode ficar andando e ser fluido. Mas, de novo, né? Em pessoas que não querem pensar ou não querem argumentar, isso aí não se aplica. Né? Que aí já é outra questão que não faz muito sentido. E pensando ainda na relação do Merleau-Ponty com a filosofia, ele se interessava muito, e é um negócio que eu concordo, assim, em duas coisas que a filosofia, naquele momento, mostrou para ele. Que era o como perguntar, o como perguntar, como que a filosofia se pergunta coisas, né? Como que ela se põe as questões. E também o tipo de curiosidade que ela suscita. Que não é uma curiosidade de ir lá e resolver. Ir lá e falar assim, tá fechado, vamos embora, vamos passar para a próxima coisa. Não é por aí. Então, esses dois pontos eu acho que ajudam um pouco a entender o que ele vai falar em uma dessas
dessas intervenções que ele fez, em 51, isso aí já é em 51, já passou, ele já lançou os livros, já está famoso, não sei se ele já tinha brigado com Sartre, não lembro. Mas já tinha acontecido muita coisa na vida filosófica e pessoal dele. E ele vai em Genebra, nos encontros internacionais de Genebra, que foi existe até hoje, isso rola cada ano ainda, que começou em 46, então logo depois da guerra, da Segunda Guerra, do fim da Segunda Guerra, mais ou menos naquela mesma esteira da criação da ONU, de ver como é que a gente consegue dialogar para, né, não matar, sei lá, quantos milhões de pessoas durante uma guerra, né, que não, né? Então, nessa mesma esteira, eles criaram esses encontros internacionais e ele vai fazer uma fala que pensa um pouco sobre o ser humano dos últimos 50 anos. A gente estava em 51 ali, né? E ele vai ver como é que funciona, o que aconteceu. Quem é esse homem, esse ser humano, né? Homem no sentido de ser humano, desse século, dessa primeira metade, né, do século XX. Quais foram as mudanças, o que aconteceu e tudo mais. E para ele, uma das coisas mais legais que aconteceu no século XX foi que a gente conseguiu, em alguma medida, não completamente, porque completamente não é uma coisa que se aplica muito ao Merleau-Ponty, à história dele, à filosofia dele, se livrar um pouco dessa ideia da dualidade, principalmente do corpo e do espírito, do corpo e da mente. A gente conseguiu, com a psicanálise, com a própria fenomenologia, algumas correntes de pensamento que estavam funcionando bem ali depois da virada do século XX, a gente conseguiu se desvencilhar um pouco dessa dualidade absoluta, só que ficou claro a existência de uma coisa que ele chama de adversidade, que tem um pouco de relação com a ambiguidade, que eu estava falando agora mesmo, e também com a contingência, que é basicamente as coisas podem acontecer como não pode não acontecer, basicamente. E que, se a gente for pensar sem medo, né? Basicamente tudo, né? Muito, sei lá, muita coisa contingente. Assim. E ele foi falar sobre essa questão da contingência, mas na verdade com esse nome da diversidade, que ela apareceu aí, nessa primeira metade do século XX. E ele define a diversidade de algumas maneiras. Em uma delas, que eu vou explicar por que ela é interessante depois, ele coloca a diversidade como uma alternativa exatamente à ideia de adversário, que é isso que eu estava dizendo agora sobre a situação política que a gente vive. Mas já eu vejo isso, assim. Porque o que é a diversidade nessa conferência? É um negócio muito doido, porque ele não define ali, na conferência que ele dá em 51, lá em Genebra, ele fala simplesmente o seguinte, que ela é um tipo de inércia, de resistência passiva. É um tipo de falha do sentido. Que é um negócio meio ambíguo, meio esquisito essa afirmação, a gente não entende muito bem. Mas depois ele vai em outros momentos, porque depois que ele fez essa conferência, teve uns debates, que eles faziam esses debates para meio que, sei lá, fazer a resenha das conferências, né? E isso foi publicado também, a gente tem acesso a isso, foi uma das coisas que eu usei para preparar isso aqui que eu estou fazendo. E que as pessoas falam que, olha, o que mais deu frisson depois foi a conferência do Merleau-Ponty. Essa conferência. Assim. Todo mundo queria entender, todo mundo queria saber o que estava acontecendo, o que ele estava falando, o que era aquilo de adversidade. E, na verdade, as pessoas não se preocupavam muito em o que é adversidade, eles estavam se preocupando depois nas intervenções que eles fizeram, o que era ambiguidade. Então, transformou completamente o que ele estava fazendo. Assim, ele teve que explicar esse negócio da ambiguidade. Ele falou, gente, mas eu não falei de ambiguidade só, eu falei de adversidade. Aí a pessoa, não, mas você falou de ambiguidade, não ficou claro. Então, vamos lá, me explica aí o que é ambiguidade e tal. E aí, ele, se referindo à conferência, ele dá outra, na verdade, no total eu contei 5 definições diferentes de adversidade, mas que, na verdade, se comunicam e formam uma só, assim, eu achei.
que ele falou depois, nesses debates e tal, que ele chamou de adversidade, aí eu vou citar, aquilo que se opõe efetivamente à realização da harmonia, do acordo consigo mesmo, então de uma transparência, né, entre você e você mesmo, assim, como se tivesse acesso a tudo que você pensa, a tudo que você quer, e você fosse um sujeito como se, né, que esse como se é ótimo, sujeito dado, né, imediatamente a si. Então, se opõe à realização da harmonia, do acordo consigo mesmo e com o outro, mas aquilo que se opõe sem ser um adversário. Então, a adversidade, ela está nesse caminho de meio que introduzir uma espécie de opacidade, assim, na nossa relação conosco mesmos e com os outros, e depois com as obras e o que a gente faz, basicamente, as ações. Que ele fala que depois que a adversidade ela é completamente correlativa à de atividade. Porque a gente, é como se esse negócio que ele falou naquela primeira citação que eu li, que é um peso morto, nesse sentido de puxar para trás, só que sem impedir a ação. Ela só puxa um pouco para trás, ela só te coloca no mundo de novo, no sentido do concreto, ela te traz de volta para o concreto. E o concreto, ele não é uma coisa fácil. Você não olha para o mundo concreto e fala assim, eu já entendi tudo, agora está tudo bem, vou viver minha vida, eu tenho todo. Não é por aí. Então, eu acho que a impressão que eu fiquei lendo essas coisas e tal, é que a adversidade é exatamente isso, é quando a gente tenta fazer alguma coisa, tenta pensar, mas não é tão claro, não é tão direto. A gente que escreve, né, que tem que fazer tese, tem que fazer artigo, a gente sente isso o tempo inteiro, que é uma espécie de impotência, um negócio que você fica meio sem saber para onde ir, mas no final, você vai. Você consegue. E é isso que ele fala, assim, que a conferência que ele fez lá em 51, nesses encontros internacionais, ela não foi uma conferência negativa ou uma conferência pessimista. A ideia não era essa. Era falar que, apesar disso, apesar dos seres humanos ter esse peso morto atrás de si, a gente faz coisas, a gente tem sucesso, a gente consegue andar enquanto sociedade e enquanto espécie, talvez, se a gente quiser pensar. Mas a gente anda, sei lá, só fazendo coisa legal? Não. Né? Então, quando as coisas acontecem de uma maneira que, sei lá, tipo, a questão ambiental, é mais uma prova de que essa diversidade, ela puxa para trás, mas ela não puxa completamente para trás. A gente faz coisas, a gente consegue coisas, a gente tem sucesso. Só que aí o sucesso, ele não é só uma coisa positiva para todo mundo, né? O sucesso pode ser uma empresa que lucra bastante. É sucesso. Então, é uma questão muito, muito interessante da gente pensar, porque ela traz isso de ser uma questão ambígua, da gente conseguir avançar enquanto sociedade, seja enquanto sociedade, seja enquanto pessoa, seja enquanto família, o que a gente quiser, mas é um negócio esquisito, a gente não tem um controle completo, a gente não tem uma presença integral assim, que a gente tem controle, fala assim, nossa, agora eu vou fazer isso, vai ser essa etapa, essa, aquela. Porque, basicamente, as coisas são contingentes, a gente não tem como garantir muita coisa. E aí a gente tenta, a gente se prepara, a gente vai, mas sempre tem uma coisinha, um pontinho que fica ali, que pode atrapalhar tudo, e aí a gente tem que se reorganizar, reformular, refazer. Então é muito, muito complexa, assim, essa ideia da ambiguidade, que não é uma ideia muito aceita em geral. Assim, acho que mesmo hoje, na filosofia, se a gente quer defender uma filosofia da ambiguidade, uma teoria, ou mesmo na sociedade em geral, assim, não, é ambíguo. Pode ser como pode não ser. Não é muito bem aceito, não é muito bem visto, que é uma pena, né? Mas, de novo, não é muito bem aceito, não é muito bem visto, porque a gente ainda trabalha naquele registro do ou isso ou aquilo. De duas coisas que se excluem imediatamente. Então, a coisa, ela não pode ter ela não pode ser isso meio fluido, né? Senão não funciona. Senão a gente acha too much, a gente não quer mexer com aquilo. E aí,
a ideia dele, basicamente, em relação à ambiguidade, é que ela existe, isso já eu já estou pensando nas discussões que ele teve com outros filósofos, até pessoas não filósofas também, em que ele fala, que eu separei um trecho que eu achei muito legal, que o pessoal que os interventores, as pessoas estavam fazendo perguntas, não, mas você está falando de ambiguidade, mas como que a gente vai levar isso para o mundo? Como é que a gente vai falar isso com os alunos, por exemplo? A gente precisa, talvez, imaginar alguma coisa de concreto, de dado, né? Para esses alunos poderem aprender e tal. Aí ele responde que ele não entende como que isso pode ser algo positivo, fazer os alunos crerem que existem sistemas de referência absolutos para pensar o corpo, a linguagem e a política, por exemplo. Como que isso pode ser alguma coisa positiva? E as mudanças políticas, as mudanças sociais, as mudanças mesmo em relação à compreensão da linguagem, elas advogam a favor dessa recusa do Merleau-Ponty em apresentar sistemas absolutos, porque as coisas mudam, de fato. Ele até diz em algum momento que quando a gente pensa na ambiguidade, a gente pode pensar no reconhecimento de que, por exemplo, postulados científicos, eles são, e são palavras dele, cristalizações provisórias. É provisório. A gente viu isso acontecer de uma maneira muito premente com, que é uma coisa que a gente estuda na escola, né? O Einstein em relação ao Newton. Então, tudo bem. Não é que o Newton a gente pega e joga tudo fora que ele fez. Não, a gente só adicionou um outro grau de complexidade, talvez, nas teorias que ele fez a partir do pensamento do Einstein e das teorias que ele desenvolveu. Então, assim, ser ambíguo é ser isso, é olhar para essa situação e não ficar desesperado. Falar, meu Deus, agora acabou a física. Não pode ser, não tem mais o Newton, acabou a física. Não, tudo bem, o Newton e o Einstein, eles vão coexistir e vai dar certo. E a gente vai continuar trabalhando a física e vai continuar descobrindo, e depois talvez as teorias do Einstein vão ser colocadas para trás por alguma descoberta, quem sabe. E a gente vê isso em várias outras. A própria questão do coronavírus, o tanto de novidade que surgiu, né? Tanto de coisa que a própria comunidade médica voltou atrás e falou, olha, a gente falou coisa errada, não estava certo. Sei lá, o rolê da máscara, né? Que a princípio não precisava usar máscara, a máscara não adiantava. Aí depois de uma semana, virou, não, gente, usa máscara, tem que usar porque é importante. A gente descobriu. E o estatuto da doença mesmo. Eu lembro que no início da pandemia, na verdade, quando ela começou a tomar corpo, né? Era consenso de que não era um problema. Tem até uma retratação pública do Drauzio Varela tratando sobre isso, falando, olha, gente, eu errei. Eu falei que o coronavírus não era um problema, que ele era mais ou menos parecido com o vírus da gripe, que a gente ia dar conta. Então, é um fato de que nem a ciência é 100% correta. Não existe isso de 100% correto, não existe isso de achar que a gente vai conseguir pegar, se agarrar a um ídolo ou a uma coisa extremamente necessária e resolvida e vai resolver todos os problemas. Isso não quer dizer que a gente não vá, sei lá, se preocupar em fazer uma boa ciência. Não é esse o caminho. É só colocar esse coeficiente de adversidade ou de ambiguidade no saber científico e no saber filosófico e em todos os saberes. Porque e se a gente quiser, né, concordar com a posição do Merleau-Ponty, que funciona, é uma posição que funciona. A gente dá um acalentozinho no coração, mas ao mesmo tempo traz um pouco de desespero, né? Porque a gente gosta de uma verdade estabelecida. E, Rafa, no caso do Merleau-Ponty, como que você observa a relação dessas intervenções, né,
com a obra propriamente acadêmica. E o que você acha que isso também tem a dizer a nós aqui no Brasil, com essas tentativas de mostrar para a sociedade o que a gente faz na filosofia, né? Uma vez que também falta, né, esse diálogo, eu acho, né? Como você falou, a gente dá aula para iniciados, ou convertidos, né, na graduação, porque eles já optaram, e seria o caso de expandir, né, a pesquisa e o que os filósofos fazem para fora desse grupo seleto de pessoas que já escolheram, né, estudar um tema filosófico, um autor ou uma autora em filosofia. O que você acha que esse tipo de intervenção do Merleau-Ponty teria a contribuir para esse debate mais ampliado num país como o nosso? Assim, em relação à primeira questão, que tudo que ele fazia nesses espaços não acadêmicos, nesses espaços diferentes, tinha como base as teorias do que eu falando brincando, mas nem tão brincando assim, a filosofia pesada dele. Então, tudo que aparece nessas conferências, nessas entrevistas que ele deu na rádio, que ele deu, foi em 2 oportunidades especificamente, né, em 48, que tem até um livrinho, tem em português e tal, chama Conversas, 48, e essas de 59 com o Georges Charbonnier, tinha tudo como base o que ele tinha escrito já na fenomenologia da percepção, na estrutura do comportamento. Às vezes, os próprios entrevistadores perguntam pedem para ele fazer essa relação, e apesar desses textos serem muito técnicos e muito pesados, muito difíceis, porque eles são textos difíceis, a gente vê uma tentativa do próprio Merleau-Ponty de trazer aquilo para a realidade concreta e não filosófica. Por exemplo, na fenomenologia da percepção, ele trata muito das questões, ele dialoga muito com a fisiologia, e ele trata de questões tipo, sei lá, síndrome do membro fantasma, sabe? Que é uma coisa que a gente estuda até hoje na fisioterapia, na neurologia, até hoje isso é uma questão para essas outras áreas. Então, o diálogo que ele trava, mesmo nesses textos de filosofia mais pesada, são diálogos que vão além da filosofia. Não que ele não fale, sei lá, no diálogo com Hegel, com Heidegger, com o próprio Sartre, que era um grande interlocutor dele, com o Bergson. Ele faz esse trabalho conceitual também. Só que sempre tem ali essas entradas de outras áreas, mesmo nos textos pesados. E tem muita gente que pesquisa isso até. Tem o Edson, que você conhece, o Edson Lenini, que ele trabalha exatamente a questão da literatura, de como que a estética, não a literatura, mas a estética em geral, entra na filosofia do Merleau-Ponty e pode servir como chave de leitura dos textos em geral, inclusive dos textos pesadões, dos textos difíceis. Então tem gente que já pesquisa, que é uma coisa que existe, tem pesquisa sobre isso, do Edson, desse nosso colega aqui da UFSCar. Então, não é como se ele fosse, sei lá, um Merleau-Ponty dando aula lá no Collège de France e o outro Merleau-Ponty dando palestra ou falando na rádio. Mas isso é uma coisa bem minha, assim, que eu vejo uma continuidade entre essas questões. Tem pesquisadores, tem comentadores, tem outras pessoas que veem uma espécie de ruptura e tal, mas isso, de novo, é uma questão bem técnica e bem específica, assim. Eu vejo uma continuidade mesmo, porque ele sempre traz essas coisas de fora da filosofia, ele tem uma relação muito profunda com isso que ele chama de não filosofia, né? Que é o que ele falou ali, né? Que eu citei agora. Ele fala, gente, filosofia explica o concreto, é a vida, é o mundo. Eu não estou no Olimpo falando de coisas dos deuses. Eu estou aqui, dentro do meu escritório, falando de coisas do mundo. Tanto que ele escreveu sobre estética, ele escreveu sobre política, ele escreveu sobre fenomenologia mesmo, sobre ontologia. Então ele se perguntou também pelo ser. Não é como se ele tivesse ficado falando de política. Falou sobre a Guerra da Argélia. Todas essas questões que estavam acontecendo
E também as questões que já tinham acontecido, as referências a outros filósofos, a outras linhas de pensamento, estão presentes na obra dele. Mas, de novo, isso é um ponto de vista que eu tenho, assim, dessa ideia de continuidade, de ser um fluxo. Não é homogêneo, né? Porque o caminho ele não é direto, né? A gente sabe que tem vários retornos, várias coisas que a gente tem que sair, voltar, não é uma linha reta. Mas em relação às intervenções, né, em ambientes não filosóficos, eu acho que a gente aqui no Brasil, a gente está perdendo a oportunidade primeiro, de manter uma coisa que na França nem é uma questão, assim, que é manter a filosofia na escola, né? Faz 12 anos que ela voltou para a escola, já tem 1 milhão de projetos para tirar, né? Para que ela seja facultativa, né? Dentro do currículo das escolas estaduais, principalmente, né? Que é quem cuida do ensino médio, que é onde a gente pode trabalhar. Então, primeiro isso, que a gente tem que manter a filosofia ali na escola, a gente tem que manter esse diálogo com as pessoas, com os adolescentes, porque a gente ajuda, a gente poderia, né, ajudar a evitar, por exemplo, confusões entre público e privado. Se a gente tivesse uma aula de filosofia bem dada e bem trabalhada, sei lá, trabalhar o Kant com as crianças direito, essas questões de, minha religião, meu isso, meu... A criança entender, vira filho, é sua religião, é uma questão privada. A gente não pode levar isso para o público, a gente não pode generalizar por isso, por isso, por isso. Já teve gente que pensou nisso, olha o que deu quando a gente leva o privado para o público. Então, a gente primeiro tem que, eu acho, pensar nisso, pensar em manter a filosofia dentro das escolas, que é um espaço que a gente reconquistou, na verdade, acho que está reconquistando ainda há muito pouco tempo, e eu repito, nas escolas particulares ele nunca deixou de existir. As escolas particulares nunca deixaram de ter filosofia, mesmo depois que as ditaduras tirou da grade, né, das escolas públicas. Então, isso aí eu já acho que já, por si só, já é um fato interessante, para dizer o mínimo, né? E outra questão prática, o Enem, será que ele vai parar de cobrar filosofia? Se a filosofia sair da grade? Provavelmente não, né? Provavelmente não. Mas é isso. Então, o primeiro ponto eu acho que é esse, a gente conseguir manter o nosso lugar, que está recente ainda, que está fresco. E depois tentar, igual eu falei mais no início aqui do vídeo, manter e ocupar esses espaços, que é fazer isso que você está fazendo. Desculpa. Fazer isso que você está fazendo, fazer mais disso, fazer mais essa questão de divulgação filosófica, que tem vários perfis lá no Instagram que já estão nesse movimento, que é um movimento muito legal. Depois que terminar, que a gente, sei lá, se tiver vacina mesmo, a gente conseguir viver de uma maneira razoável com esse vírus, que não vai desaparecer, né, mas que a gente vai conviver ou não, a gente tentar ocupar outros espaços físicos, espaços concretos, além do espaço virtual, assim. Aí como, né? Tentando, primeiro, se manter dentro da escola, segundo, tentando manter os cursos de filosofia funcionando com excelência, porque aí a gente consegue, talvez, tentar programa de extensão. Tem muito programa de extensão lá na UFSJ, onde eu me formei, tinha programa de extensão da filosofia, que eles faziam filosofia para criança. Eles fazem ainda. Não agora, né, porque as escolas são fechadas. Mas eles têm um projeto muito legal de filosofia para crianças, que eles vão nas escolas dos pequenininhos de 5, 6 anos, trabalhar a filosofia com aqueles pequenininhos. E manter PIBID, manter PET, manter e levar a sério essas iniciativas. Porque às vezes tem PIBID no curso de filosofia, mas ele é meio levado nas coxas, porque a galera não, sei lá, não se interessa, ou acha que licenciatura é menor do que a pesquisa, né? Só que eu acho muito maluco isso, porque como que você vai ser um professor ou um pesquisador se você não souber ser professor? Eu acho bem doido
esse pessoal que menospreza a licenciatura. Eu não entendo muito bem, assim, para quem que eles estão querendo, onde que eles vão trabalhar. Mas, né, tirando isso, manter esse diálogo com a comunidade e talvez aumentar, tentar fazer, sei lá, evento, workshop, mini curso, uma coisa aberta e com temas gerais, porque a gente tem capacidade para fazer isso, a gente tem capacidade para falar para basicamente todas as áreas, porque tem filosofia da biologia, tem filosofia da ciência em geral, a gente tem a filosofia da linguagem, que dialoga muito com a linguística, tem filosofia da matemática. A gente dialoga com todo mundo, se a gente quiser. Inclusive com as pessoas que não estão na universidade. Então, levar essas discussões para outros espaços, eu acho, quando isso for possível. Porque agora a gente tem tentado fazer e participar na internet, que é muito massa e tem muito alcance. E tem público. Isso que eu acho mais interessante, porque eu lembro do início acho que foi nesse semestre, no semestre passado, não sei se você viu, que tem uma conta de um jovem que faz história numa particular ali perto de Campinas, o Aldino. Você viu que foi um frisson o perfil dele? Sim, sim. Então tem público para isso, sabe? A gente tem onde ir, a gente não é que a gente vai ficar falando para as paredes, sabe? Só que talvez a ideia de colóquio ou de palestra que dura 2 horas não seja o ideal para essa finalidade. Para a finalidade que é ir além dos muros da universidade. Mas, não sei, assim, é umas coisas que eu penso que me incomodam um pouco, mas no sentido bom, assim, no sentido de incomodar, de dar a pensar e de refletir, de tentar fazer alguma coisa quando for possível. Muito bom. Eu tendo a pensar como você. Eu acho que tem uma permeabilidade entre esses tipos de discurso. Às vezes, uma mesma pessoa pode ter mais de uma forma de expressão, escreve uma tese, faz uma live, conversa de um jeito. E essas outras apropriações também são válidas, né? Interessantes. Eu acho que, como você falou do Aldino, né? E pode até potencializar. Depois uma pessoa pode se interessar e depois assistir talvez uma palestra mais longa, porque ele assistiu um vídeo dele falando. Então acho que essas coisas elas não se excluem, elas podem se potencializar mutuamente. Eu pelo menos Uma penso questão. Eu também, que você pode. Não é uma coisa que, ai, mas nossa, a gente está empobrecendo o discurso filosófico vendo o Aldino vilão no YouTube. Gente, calma, são maneiras. Tem mais de uma. E é isso que eu estava dizendo, tem mais de uma. E às vezes a mesma pessoa, que é isso que eu estava fazendo aqui. Você escreveu sua tese, você sabe se comportar, né, em geral, de uma maneira acadêmica. Só que você não precisa ser só isso. Você pode fazer ir além, você pode fazer o que você está fazendo agora. Que é tentar dialogar com as pessoas na internet que não necessariamente vêm da filosofia. Mas isso não torna você um pesquisador menos competente. Ninguém vai pegar a sua tese e vai falar assim, ai, que porcaria o Caio falou. Não, você tem o seu mérito. Você é um bom pesquisador e você pode ser um bom comunicador, um bom divulgador filosófico. Mas aí depende do que a gente quer, né? Você quis ser um divulgador filosófico na internet. E eu acho uma coisa sensacional. Só que nem todo mundo pensa assim, tudo bem também. Só que o que eu acho difícil é quando você interdita ou você menospreza esse tipo de iniciativa. Que é um tipo de iniciativa que chega longe. Tipo, os vídeos do Aldino tem 20, 30 mil visualizações. E às vezes é isso. Às vezes as pessoas veem ele falando de Nietzsche e procura algum colóquio Nietzsche para entender o que aconteceu. E tem bastante coisa disponível, felizmente. E vai se aprofundando ou não. E tudo bem também. Nem todo mundo precisa terminar 4 anos de graduação para falar um pouco de filosofia, eu acho. Para entender filosofia. E eu acho que enquanto a gente se mantiver nesse lugar, que eu acho que é um pouco de soberba que a gente tem, assim, que a gente acha que não, que esse é o nosso lugar e que ninguém vai tirar, e que a filosofia é importante. Gente, tudo bem, a gente sabe que ela é importante, mas a gente precisa explicar isso para as pessoas.
A gente precisa explicar, a gente precisa ir lá e falar, gente, filosofia é importante. É difícil pensar assim? Às vezes é. Mas a gente também tem que entender que é necessário. E que é isso, não é dado, não é uma coisa definitiva. Olha, a filosofia é uma coisa importante. Tanto não é tão definitivo e tão evidente assim, que tem várias, que é o primeiro lugar onde eles atacam, na escola, na universidade, são as primeiras bolsas que corta, é onde, quando eles podem, assim, não, vamos tirar a filosofia do ensino médio e botar mais uma aula de matemática. Gente, calma. Sabe? Então a gente precisa disso, a gente precisa, eu acho, descer um pouquinho desse lugar de sinceramente, é uma autocrítica que eu faço, assim, de soberba mesmo. De ir lá e falar, olha, vamos começar, vamos falar, vamos pensar junto, e eu vou te ouvir também, que a gente às vezes tem problema em ouvir o outro, né? O que você acha que é a filosofia? Que às vezes a gente começa com uma conversa assim e super funciona, sabe? Não falar, olha, vem cá que eu vou te falar o que é filosofia. Então, não sei, assim, são as coisas que eu penso e eu acho, por isso que eu falei no início, eu acho mesmo muito legal esse tipo de iniciativa, que é um espaço que está aí, é uma demanda que existe e a gente tem que suprir, a gente tem que trabalhar essa demanda, assim, e a gente tem que ter esse diálogo para além dos muros da universidade, para mesmo porque a universidade também está sendo atacada, né? Então, se a gente não tiver o apoio de fora, como é que vai ser? Sabe, como é que vai ser? É isso aí. Estou plenamente de acordo. Rafa, foi muito boa a conversa. Gostei muito dessa abordagem, né, que você trouxe aqui para o canal, a partir de um autor que tem, como você falou, né, a gente conversou sobre isso, além da produção mais técnica, dele ser um grande filósofo, também essa preocupação, né, em se comunicar através de canais de grande público, né, e numa outra linguagem e tal. E eu achei muito bacana e se quiser dizer alguma outra coisa aí para a gente encerrar a conversa, agradecendo mais uma vez sua presença. A única coisa que eu tenho é agradecer mesmo por dar a oportunidade, não só para mim, mas para várias outras pessoas que já fizeram intervenções muito legais aqui e deixar aqui o desejo para que as coisas melhorem, né, na medida do possível e que a gente não seja vencido, né? Que eles não consigam vencer e jogar a gente para escanteio de novo e jogar um pano em cima da cabeça da filosofia e fingir que não tem nada ali. E é isso, meu desejo é esse, que a gente consiga perseverar e continuar trabalhando e continuar indo além na medida do possível e sempre. É o meu desejo também. Eu acho até que essas coisas todas que foram feitas nesse período, né, curto talvez, mas tem uma abrangência nacional, uma abrangência também de temas diversos, né? Muita gente pesquisando coisas consistentes, coisas interessantes, diversas. Isso talvez já seja uma lição de que aí a gente tem um caminho para perseverar, né? E resistir nesse caminho que a gente participa, né? A gente ajudou a construir e esses ataques eu acho que também provam que isso teve alguma relevância, né? Por isso que está incomodando. É isso que eu acho. Incomodar eu acho uma ótima coisa. Se incomoda e quem está sendo incomodado é um ótimo indício assim, de que a gente está fazendo certo, assim, de que a gente está tentando, que a gente não se rende, né? Porque eu acho que é um pouco isso, assim, da gente tentar, da gente manter, da gente insistir, apesar de todos os ataques, apesar de ser difícil, mas é isso, que não é difícil, sabe? É difícil mesmo. Tudo bem, vamos nessa. É isso aí. Continuar. Obrigado, Rafa. Boa tarde aí para você. Todo mundo que assistiu aqui também a gente nesse vídeo, agradeço. E fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.